Muito bem, meus amigos. Vamos lá, nossa revista espírita, o mês de maio de 1862, e nós temos então 2 artigos programados, né? Causas da incredulidade e respostas de uma senhora a um eclesiástico sobre o espiritismo. E a gente vai, né, pelos títulos e naturalmente pelos assuntos, percebendo de que modo que a doutrina espírita se relacionava com aquela sociedade, né, na época de Kardec. E aqui a gente vê resposta de uma senhora, um eclesiástico, sobre o espiritismo. E era aquela época em que a Igreja Católica se manifestava publicamente contra a doutrina. Então, por isso, Kardec enfrentava, né, e a gente tem muito pouca noção sobre a dificuldade, né, as dificuldades, os obstáculos que ele encontrava naquela época, porque era contra os pesquisadores, né, que eram ali, alguns ali de amigos, pares, né, que faziam ali o trabalho de pesquisa. Do outro lado era a igreja que estava criticando. Durante as missas, durante os cultos, imaginemos isso, como as coisas eram complicadas naquela época, né? Hoje não. Hoje cada um tem seu espaço. Aqui no Brasil existe ali uma relação relativamente tranquila entre as religiões. Nós temos ali alguns excessos, mas não das religiões em si, mas de religiosos. E aí é diferente, né, quando nós temos a intolerância e tudo mais, que hoje, inclusive, é até crime, né? Se por acaso hoje nós tivéssemos um padre durante uma missa falando mal do espiritismo, nós poderíamos entrar ali numa série de questões jurídicas que seriam ali bastante problemáticas para a igreja, né? Mas naquela época era diferente. Mas vamos lá então, a gente vai ao mesmo tempo reforçando aqui o nosso entendimento sobre a doutrina espírita, sobre a sua relação com a sociedade, e ao mesmo tempo fazendo ali uma revista histórica, uma revisão histórica, né, sobre o desenvolvimento da doutrina nas suas bases, né, lá no seu começo, na França. Então vamos lá, aqui para o nosso estudo de hoje então. Nós vamos aqui iniciando com esse primeiro artigo, causas da incredulidade. Deixa eu só preparar aqui rapidamente. Lembrando que nós estudamos, né, no nosso encontro passado, um artigo bem interessante, que foi o do Uma Paixão de Além-Túmulo, que foi aquele garoto de 12 anos que suicidou-se por amor. E aí nós conhecemos um pouquinho sobre a história dele, conhecemos aquele romantismo exagerado, né, bem típico daquela época, e ele tinha sido um escritor numa existência anterior, e ele também vivia a intensidade dessas grandes paixões, né? Nós tivemos inclusive um amigo do plano espiritual que também colaborou conosco aqui, trazendo, né, um pequeno depoimento, né, em formato de poema. Então, vamos lá. E esse aqui então para nós, causas da incredulidade. Sr. Allan Kardec, li com muita desconfiança, direi mesmo com sentimento de incredulidade, vossas primeiras publicações a respeito do Espiritismo. Mais tarde as reli com bastante atenção, bem como as vossas outras publicações, à medida que apareciam. Devo dizer sem rodeios que eu pertencia à escola materialista. A razão é que todas as seitas filosóficas ou religiosas era a mais tolerante, a única que não se entregava a demonstrações de força para a defesa de um Deus que disse, pela boca do Mestre, os meus discípulos se reconhecerão por muitos se amarem. Depois, porque a maioria dos guias que a sociedade oferece para inculcar nos jovens as ideias de moral e de religião, antes pareciam destinados a lançar o pânico nas almas do que a lhes ensinar a se conduzirem bem, a esperar uma recompensa por seus sofrimentos, uma compensação por suas aflições. Assim, os materialistas de todas as épocas, e principalmente os filósofos do século passado, a maioria dos quais ilustraram as artes e as ciências, aumentaram o número de seus prosélitos à medida que a instrução emancipava as criaturas. Preferiu-se o nada aos tormentos eternos. É natural que o infeliz compare.
Se a comparação lhe for desvantajosa, ele duvidará de tudo. Efetivamente, quando se vê o vício na opulência e a virtude na miséria, se não se tiver uma doutrina raciocinada e provada pelos fatos, o desespero apoderar-se-á da alma e se perguntará que é que se ganha em ser virtuoso, atribuindo-se os escrúpulos da consciência aos preconceitos e aos erros de uma primeira educação. Aqui nesse trecho nós inclusive já conversamos sobre isso, porque quando se fala sobre essa incredulidade e essa comparação entre aquilo que a vida traz para nós nessa competitividade pela sobrevivência, digamos assim, e essas promessas do mundo espiritual. A partir do momento em que nós vivemos essa incredulidade, essas promessas do mundo espiritual elas deixam de existir. E aí então nós passamos a viver segundo a lei do nosso mundo. E aí então vem exatamente essa pergunta que foi feita para nós aqui. E se perguntará, que é que se ganha em ser virtuoso? Então por que eu tenho que ser bom? Me dá uma boa razão para isso. Sendo que a lei do mais forte é o que prevalece no nosso mundo, aquele que é mais forte, que se impõe, aquele que exerce ali um maior poder, é aquele que tem tudo o que precisa, que se sente mais feliz. Então essa é a primeira questão que é colocada quando nós não temos algo que nos favoreça, que nos traga, na verdade, uma condição feliz no mundo espiritual. E aí Kardec continua aqui a carta que Kardec recebe. Ignorando qual o uso que fareis de minha carta, mas no caso vos deixando inteira liberdade, penso que não será inútil dar a conhecer as causas que operaram a minha conversão. Então aqui é interessante ver que, primeiro lembrando, né, que a doutrina espírita, de um modo geral, ela era uma filosofia que ela atingia principalmente as camadas mais intelectualizadas. Né, Kardec procurava sempre chamar a atenção dos grupos de Lyon, dos grupos de Bordeaux e outras regiões ali no entorno da França, quando a doutrina se encontrava se disseminando entre operários. E nesses operários nós vamos então entender pessoas que tinham um baixo grau de cultura, um baixo grau de escolaridade. Não necessariamente intelectual, mas um baixo grau de escolaridade. Né? Então por isso que ele falava com muito orgulho, né, que entre os operários de Bordeaux, entre os operários de Lyon, vários grupos estavam se desenvolvendo e trazendo ali grandes resultados, né, na comunicação com os espíritos, no próprio desenvolvimento da filosofia. Mas de um modo geral, naquelas reuniões a gente percebia, como a gente já comentou outras vezes, que era muito comum, quando se elaborava uma ata de uma reunião, colocava o nome das pessoas e a função que ela tinha na sociedade. E geralmente era um engenheiro, um juiz, um militar de alta patente, sempre pessoas assim de um alto nível, para mostrar que a doutrina espírita não era uma filosofia baseada apenas numa crença cega, mas que pessoas de um alto grau intelectual estavam se envolvendo e se interessando. Aqui, nesse caso, nós vemos então alguém que manda uma carta para Kardec, elaborada com essa profundidade, trazendo então aqui o depoimento, que primeiro ele leu com incredulidade. Depois, através dos argumentos que Kardec ia apresentando nos livros, os espíritos trazendo ali todos os ensinamentos, ele próprio então se convenceu de que aquele conteúdo não era apenas algo místico, mas era algo concreto, era algo verdadeiro. Então aqui a conversão foi principalmente pela razão. E a gente percebe, né, só para fazer aqui um paralelo, aqui no Brasil, por exemplo, nós percebemos que a doutrina, hoje ela convence o maior número de adeptos muito mais pelo coração. São aquelas mensagens consoladoras, são as psicografias que trazem mensagens dos seus entes queridos e elas passam então a se envolver, mas a gente vê que é um envolvimento que ele não é profundo e efetivo. Porque assim que as pessoas se sentem melhor, depois de serem consoladas com aquilo que a doutrina pode oferecer, elas já não se interessam mais em seguir, né, nos seus estudos, no seu aprimoramento, na sua evolução. Enquanto que aquelas que são tocadas pela razão, aí sim.
passa a ter essa filosofia como uma diretriz de vida. Né? Então, ou pelo coração ou pela razão. O fato de nós, brasileiros, termos essa característica de sermos muito passionais, nós precisamos dessa sensibilização. E, dado também as dificuldades que nós encontramos na nossa sociedade, de ver ali, né, a dificuldade de fazer com que a escolaridade seja algo que se desenvolva profundamente no seio da sociedade, faz com que as pessoas tenham essa resistência ao estudo. Elas preferem ser tocadas no coração do que se dedicar ao estudo acadêmico propriamente, né? Porque a gente vê que estudar a doutrina espírita nada mais é também do que um esforço acadêmico, né, de estudarmos, pesquisarmos, fazermos comparações e tudo mais. Então é muito mais fácil a gente ter aquela ideia de você sentar-se ao banco de uma igreja, no banco de uma igreja, e ouvir um sermão, né? Ou então ouvir uma palestra. A gente vê a dificuldade que é nós termos contato com o livro, né? Parece que o livro morde, né? Mas ele não morde, não. O Mami colocou, né? A razão exige uma mudança moral que nem sempre queremos, porque o despertar é doloroso, né? Mas essa parte que a gente encontra, Mami, ela é o ponto final, mas o ponto inicial é você ter coragem de você estudar um livro, pegar um livro que tem ali 200, 300, 400 folhas e você se dedicar ao estudo contínuo. Nós não temos essa cultura de sentarmos em sala de aula para poder estudar, né? Você estuda porque é obrigado, não porque gosta. A partir do momento que você é tocado na razão, aí você quer devorar. Aí você quer absorver conhecimento, entender, e aí depois vem também aquela outra parte. Não é só o conhecimento, mas fazer com que o conhecimento se torne também algo prático na sua vida para que aquela mudança de fato aconteça, né? Ah, Jerusa colocou, né? Muitos acham que basta frequentar o centro, e mais ainda, Jerusa, só frequenta quando precisa. Depois que você acha, não, meu problema foi resolvido, eu não preciso mais. Né? Então, por isso que a gente acaba encontrando essa dificuldade de ver, né, a doutrina se disseminando, entregando de massa, embora, né, a gente tenha aquelas estatísticas que mostram para nós que aquelas pessoas envolvidas com o espiritismo têm um grau de escolaridade significativo a partir ali de 10 anos de escola, por exemplo. E no Brasil, 10 anos de escola é muita coisa. É aquela pessoa que chegou pelo menos até o ensino médio. E aí nós vamos ter ali, a partir do ensino médio, o ensino superior, todo o desenvolvimento que vem depois. Agora, quando nós pegamos algumas outras religiões, tivemos estatísticas, por exemplo, do ano de 2010, né, lembrando que a cada 10 anos nós temos aquele censo geral feito pelo IBGE, né, pelo governo. Então nós tivemos em 2000, depois tivemos em 2010, 2020 não teve por causa da pandemia, teve em 2022 e não saíram todos os dados ainda. Mas em 2010, por exemplo, mostrava que a grande maioria das pessoas que frequentavam as igrejas pentecostais, as igrejas evangélicas, isso são dados. Pentecostais e evangélicas eram pessoas que tinham, em média, 5 anos de escola. Enquanto os espíritas tinham de 13 anos para cima. Né? Então isso mostra assim que o estudo exige realmente ali a vontade, e geralmente quem tem vontade de estudar é quem tem o hábito de estudar, e portanto são pessoas que se dedicam muito mais tempo, né? Então é só uma estatística, é só um dado que a gente analisa e começa a tirar então as conclusões, em que fica muito mais fácil você acessar as pessoas pelo coração do que pela razão, pelas condições que nós encontramos aqui no nosso país. A Marion colocou, né, e ainda diz, né, tu vai no centro hoje, né, reza por mim. Pois é. Por que você não pode rezar? Porque eu vou ao shopping, né, Marion? Então a gente está aguardando, né, os dados, as estatísticas desse último censo, para ver exatamente, né, como é que está ali a relação entre escolaridade e religião. E isso tem um peso significativo. Mas sigamos em frente então. Eu tinha ouvido falar vagamente do magnetismo. Uns o consideravam coisa séria e real, enquanto outros achavam que era uma tolice. Assim, não perdi tempo com isso. Mais tarde ouvi falar por toda parte das mesas girantes, falantes, etc. Cada um empregava a respeito a mesma linguagem sobre o magnetismo, o que fez que também não me interessasse. Olha que interessante aqui, né? Aqui,
esse contato que Kardec teve, ele não se interessava porque ele ouvia falar. Né? Até o momento em que ele passou a estudar para ver o que era exatamente isso, e aí então ele se convenceu. Né? Então a gente lembra, né? Para quem não conhece, tem um filme chamado Magnetismo Animal, que conta um pouco da história de Franz Anton Mesmer, né? O Mesmer que foi um daqueles idealizadores, né, do trabalho medicinal, do trabalho da medicina voltado com o magnetismo. Então conta a história dele, com muita polêmica, muitas críticas e coisa e tal. Isso no século XVIII. No século XIX, né, Kardec já também se envolveu, tanto que Kardec, antes de ser o codificador da doutrina, né, nem diria antes de Kardec ser espírita, né, mas ser o próprio codificador, ele era magnetizador. Então ele passou ali a parte da sua juventude estudando sobre magnetismo, né, se envolvendo nessas terapias, até que ele então começou a fazer análise das mesas girantes. Então aqui, esse correspondente, digamos assim, então ele coloca assim, né, tinha ouvido falar vagamente do magnetismo. Uns o consideravam coisa séria e real, enquanto outros achavam que era uma tolice. Assim não perdi tempo com isso. Né? Então, enquanto ficavam debatendo se é bom, se não é, se é certo, se não é, ele falou, não me interessa. Mais tarde ouvi falar por toda parte das mesas girantes e falantes, mas cada um empregava a respeito a mesma linguagem sobre o magnetismo, o que fez que também não me interessasse. Todavia, por uma circunstância inteiramente imprevista, tive à minha disposição o Tratado de Magnetismo e de Sonambulismo, do Sr. Alban Gautier. Li essa obra com uma disposição de espírito em constante rebeldia ao seu conteúdo. Tão extraordinário e mesmo impossível me parecia o que ali era explicado. Então aqui já foi algo interessante, né? Porque ele leu com má vontade. Já leu para poder saber, né? Deixa eu ver que porcaria é essa que eles estão escrevendo. Contudo, tendo chegado à página em que aquele homem honesto diz, não queremos que nos creiam sob palavra. Experimentem, de acordo com os princípios que indicamos, e se reconhecerem como certo aquilo que antecipamos, tudo quanto pedimos é que o façam de boa fé, e que se entendam mutuamente. Essa linguagem de uma certeza raciocinada, que só o homem prático pode ter, paralisou toda a minha efervescência, submeteu meu espírito à reflexão e o decidiu experimentar. Inicialmente operei com o filho de um de meus parentes, de cerca de 16 anos, e logrei resultados que ultrapassaram as minhas expectativas. Então aqui provavelmente ele fez ali, né, o passe magnético, diante ali de uma necessidade do garoto, alguma coisa assim. Será difícil dizer da perturbação que se operou em mim. Eu desconfiava de mim mesmo e me perguntava se não era vítima daquele rapazola que, havendo adivinhado as minhas intenções, entregava-se a macaquices e simulações para em seguida zombar de mim. Para me assegurar, tomei certas precauções indicadas e mandei chamar um magnetizador. Então me convenci de que o jovem estava realmente sob a influência magnética. Esse primeiro ensaio foi tão estimulante que me entreguei a essa ciência, cujos fenômenos tive ocasião de observar e, ao mesmo tempo, constatar a existência do agente invisível que os produzia. Então ele também começou pelo magnetismo. Né? E Kardec, nesse caso, o trabalho que ele fez de observação e de análise dos fenômenos mediúnicos, né, os fenômenos físicos que ele presenciou, essas observações tiveram sucesso principalmente pela experiência prévia que ele tinha do magnetismo. Porque assim ele pôde analisar, porque ele já conhecia o efeito, ele pôde então excluir tudo aquilo que poderia ser considerado, primeiro como fraude, depois efeito do mero magnetismo. Depois então ele conseguiu perceber a ação dos espíritos. Então essa experiência com o magnetismo que ele teve, ela foi fundamental para que ele pudesse então se tornar exatamente aquele que estudaria com profundidade todos esses fenômenos.
A Angelina colocou, né, na nossa instituição temos o hábito de conversar 30 minutos antes, né, com os que frequentam. A pergunta é sempre como estão no dia a dia. É um interagir que faz bem a todos, né? Sabe que interessante, Angelina? Fazendo aqui só um paralelo, né? Vocês sabem, né? Eu já fui metodista, evangélico, e é muito interessante a diferença que existe na relação entre algumas instituições e algumas filosofias. Nessa instituição, nessa igreja, era muito comum que cada pessoa nova que aparecesse, as pessoas ali da igreja se aproximavam para saber o nome, para saber quem eram. Depois, no final, tinha aquela integração. Tinha sempre aquela mesa cheia ali de bolachas, tá, Miriam? De bolachinhas, de chá, de suco, alguma coisa assim, que o pessoal conversava, interagia, trocava ideia e tudo mais. Então não era aquela coisa de você chegava como um estranho e voltava como estranho. Você era acolhido no momento que você chegava e no momento final você se integrava com o grupo. Isso fazia com que as pessoas se sentissem mais acolhidas, né? Então, esse bate-papo que tem no Centro Espírita que vocês têm antes, de conversar com as pessoas, de dar atenção, isso é algo extremamente valioso para socializar as pessoas, né? Pois é, tá vendo só? Jesus dividiu o pãozinho com ele lá, conquistava toda a galera ali com toda facilidade, né? Então isso é algo interessante de ser analisado, para quebrar um pouco daquela frieza que existe entre muitas igrejas, entre muitos centros espíritas, principalmente centros espíritas grandes. Porque quanto maior o centro, maior é a dificuldade de você dar atenção especial para as pessoas. E isso faz com que o tamanho se transforme quase que em indiferença. Porque você entra e sai sem ninguém te perguntar nada. Agora, no centro menor, já é possível você trocar alguma ideia, conversar e tudo mais, né? A Mami colocou lá em cima, né? O espiritismo sempre caminhou junto da minha família. Meu avô paterno, amigos da minha mãe, alguns amigos, mas não foi o momento para mim fazer parte, né? Só conheci a doutrina por conta de uma dor extrema, em que quase escolhi o suicídio por não conseguir suportar com o materialismo, né? Encontrei a doutrina aqui com vocês. Primeiro pelo aspecto consolador, e hoje eu adoro estudar e buscar as mudanças em mim. Que legal, né? Que legal, mami. Ficamos felizes de você ter ficado aqui com a gente. Né? Até porque também a gente vai aprendendo sempre, né? Então faz essa nossa relação, né? Pois é, tá vendo só? Então o lanchinho é sempre bom. Então para a gente poder ver o que é, né, o acolhimento, como é bacana. Vamos lá, voltando aqui então. Então a gente viu aqui a experiência desse correspondente, contando então como ele começa nesse contato com o magnetismo. E ele perguntava então, que agente é esse? Quem o dirige? Qual a sua essência? Por que não é visível? São perguntas às quais não posso responder, mas que me levaram a crer o que foi escrito pró e contra as mesas girantes, porque dizia de mim para mim, se um agente invisível podia produzir os efeitos de que eu era testemunha, outro agente, ou talvez o mesmo, poderia muito bem produzir outros. Concluí assim que a coisa era possível. Agora creio, embora ainda nada tenha visto. Por seus efeitos, essas coisas são tão surpreendentes quanto o Espiritismo, aliás, muito fracamente combatido pelos críticos, de maneira a não alterar nenhuma convicção. Mas o que o caracteriza de modo diverso dos outros efeitos materiais são os efeitos morais. Para mim é evidente que todo homem que se ocupa seriamente do magnetismo, se for bom, tornar-se-á melhor. Se for mal, forçosamente modificará o seu caráter. Outrora a esperança era uma corda em que se penduravam os infelizes. Com o Espiritismo a esperança é um consolo, os sofrimentos uma expiação, e o espírito, em vez de se rebelar contra os decretos da providência, suporta pacientemente suas misérias, não maldiz a Deus nem aos homens e marcha sempre para a perfeição. Se eu tivesse sido alimentado por essas ideias, por certo não teria passado pela escola do materialismo, de onde me sinto feliz por ter saído. Como vedes, Senhor, por mais rudes tenham sido os combates a que me entreguei, minha conversão se operou
e sois um daqueles que para ela mais contribuíram. Registrai-a em vossas fichas, porque não será uma das menores, e doravante dignai-vos contar-me no número de vossos adeptos. Então o senhor Gauzy, antigo oficial, 23, Rue Saint-Louis, Batignolles, Paris. Né? Então aqui como a gente vê, né? Antigo oficial. Kardec sempre procurava colocar, né, essa posição profissional das pessoas para mostrar exatamente quem eram aqueles. Né? Kardec traz uma observação. Essa conversão é mais um exemplo da causa mais comum da incredulidade. Enquanto forem dadas como verdades absolutas coisas que a razão repele, haverá incrédulos e materialistas. Para fazer crer, é necessário fazer compreender. Nosso século assim o quer, e é preciso marchar com o século se não quiser sucumbir. Mas para fazer compreender, é preciso que tudo seja lógico, princípios e consequências. O Sr. Gauzy enuncia uma grande verdade ao dizer que o homem prefere a ideia do nada que por fim aos seus sofrimentos. A perspectiva das torturas sem fim, às quais é tão difícil escapar. Assim procura gozar o mais possível enquanto está na terra. Perguntai a um homem que sofre muito o que ele prefere: morrer imediatamente ou viver na dor 50 anos? Sua escolha não será duvidosa. Quem muito quer provar, nada prova. A força de enxergar, de exagerar as penas, acaba-se por gerar a descrença. Temos certeza de que há muita gente que concorda conosco, dizendo que a doutrina do diabo e das penas eternas fez o maior número dos materialistas, que há de um Deus que criou os seres para destinar a imensa maioria deles a tortura sem esperança por faltas temporárias, fez o maior número de ateus. E aqui, de fato, né, o que Kardec coloca, que é bem interessante. Por exemplo, não é claro que não é uma referência, mas são argumentos que a gente acaba ouvindo e percebe que isso pode quase que ser meio que generalizado, né? Quando você vai ao YouTube, façam essa experiência, lição de casa. Procurem sobre o ateísmo. Vocês vão encontrar ali muitos vídeos, grupos, canais que se dedicam a isso, pessoas que procuram argumentar, e assistam a um desses vídeos, ou a alguns, se tiverem paciência. E vocês vão perceber que o ateísmo se fundamenta no ataque às questões religiosas. Então, assim, eu não acredito por causa disso. E aí, nesse disso, você vai encontrar, eu não acredito em Deus, nessa coisa de religião, porque Jesus não podia, depois de morto, ressuscitado. Eu não acredito nessa coisa de religião, porque Jesus não nasceu de uma concepção vinda de um anjo. Eu não acredito em Deus porque essa coisa de Adão e Eva, não sei o quê. Então a gente percebe que os argumentos que são utilizados para justificar um ateísmo é um ataque à igreja. Porque você fala, não, porque para você ser feliz, o mundo espiritual vai te dar tal coisa, o céu vai te dar tal coisa, o paraíso. Mas eu não acredito em céu, não acredito em inferno. Exatamente porque esses argumentos que descrevem o mundo espiritual, seja na sua população como anjos, demônios, Deus ou deuses, dependendo da filosofia, ou mesmo na sua estrutura com céu, inferno, purgatório, isso não toca a razão das pessoas. Você não pode ser mal, senão você vai para o inferno, por exemplo. Então, o que a doutrina procura fazer é exatamente trabalhar com a razão. Então, quer dizer, temos uma comunicação do mundo espiritual, essa comunicação veio através do médium. O médium, ele lida com a mediunidade, que é uma faculdade que funciona daquela forma, que aqueles que são comunicantes são espíritos que conseguem se comunicar. Então a gente vai construindo ali uma linha de raciocínio de argumentos que vão se fortalecendo, diferentemente de uma crença simples e vazia que nós encontramos, baseada apenas no coração.
Daí então a maior parte da incredulidade que nós encontramos. Façam então esse exercício. Cheguem no YouTube, façam essa pesquisa, assistam a esses vídeos e vejam ali quais são os argumentos que são apresentados. São sempre ataques às religiões. Nunca algo que justifique realmente a ideia do nada. Né? Ou seja, para você justificar o escuro, você precisa atacar a luz, por exemplo. Para você justificar o silêncio, você tem que atacar o som. Alguma coisa assim, vocês vão perceber. Quer dizer, uma coisa só existe se você atacar outra. E isso não é o suficiente. Por isso que a doutrina tem esse extra, que é exatamente conversar com você pelo seu raciocínio. E aí a necessidade do estudo, que muitas vezes, Novaes, bom dia, que muitas vezes nós encontramos, né, em debates e tudo mais, alguém diz assim, me prova que isso é verdade. Né? Quer dizer, você chega, nós que temos aqui anos de estudos, nos dedicamos a estudos, reflexões, livros, comparações, etc. E alguém chega e fala assim, me prova que isso é verdade. O que eu posso te fazer é te dar livros para que você fique o mesmo tempo que eu estudei para você entender. Agora, eu tenho um simples argumento para te convencer daquilo que você não quer se convencer, porque a princípio você está desafiando. Me prova que isso é verdade. Eu não tenho que te provar nada. As coisas simplesmente são como são. O que você pode fazer é tentar entender ou você não tentar entender. Me prova que o sol vai nascer amanhã. Espera que ele vai aparecer. É só você estudar astronomia que naturalmente você vai perceber que isso vai acontecer. Então há necessidade desse aprofundamento. Por isso que a gente vê que o materialismo, conforme nessa mensagem que nós estudamos, nessa comunicação, nessa carta que nós estudamos, o argumento é exatamente esse, é o argumento que ele só existe por causa de uma contradição, em que você contraria aquilo que é apresentado baseado na fé, e muitas vezes numa fé cega, para você justificar aquilo que você não aceita. Mas me colocou, né, preferimos o nada, né, e pôr em xeque antigos paradigmas. Né? Eu era cientificista, né, acreditava somente na evolução científica e deve continuar acreditando. Porque o Espiritismo caminha par a par com a ciência, então, quer dizer, não há necessidade de abrir mão daquele princípio científico lógico, mas ao contrário, pegar exatamente esse conhecimento científico e aplicar naquilo que é apresentado pela doutrina. Que aí sim ela se torna muito mais forte. Porque não é assim, vou parar de acreditar na ciência para acreditar na fé. Não, junta os dois. Porque aí juntando os dois, os argumentos se tornam muito mais poderosos. Está avançando um pouco mais. Kardec continua aqui ainda, deixa eu ver. Isso, acabou aqui então. Então Kardec só apresentou para nós essa carta. E agora aqui o outro artigo que a gente vai então analisar, resposta de uma senhora a um eclesiástico sobre o Espiritismo. Informaram-nos de Bordeaux que um eclesiástico daquela cidade escreveu a uma senhora muito idosa a carta seguinte, datada de 8 de janeiro último, o último nesse caso, 1862. Estamos formalmente autorizados a publicá-la, bem como a resposta que lhe foi dada. Então o eclesiástico aqui, a gente não sabe exatamente qual é o motivo, né, de um eclesiástico, de um padre, mandar uma carta atacando a doutrina espírita para uma senhora, mas enfim aconteceu e a carta está aqui. Vamos a ela. Se juntarmos os dois, fatalmente alguns livros espíritas publicados pela FEB serão descartados. São os argumentos que vão sendo debatidos, né? Cada livro ali muitas vezes falta alguma coisa ou outra, então o que vale é a gente se fundamentar principalmente na codificação e depois fazer análise de cada um deles. Todos nós temos ali não apenas o direito, mas a necessidade de fazer essa reflexão. Né? É fundamental. Vamos lá. Senhora, lamento ontem não ter podido conversar convosco em particular a respeito de certas práticas religiosas contrárias ao ensino da Santa Igreja. Falou-se muito disso em vossa família e mesmo da advertência de um círculo, mesmo da existência de um círculo. Eu me sentiria feliz, senhora, se soubesse que só tendes desprezo por essas superstições diabólicas e que estáis sempre sinceramente ligada aos dogmas invariáveis da religião católica.
tenho a honra, etc, etc. A resposta: meu caro senhor Abade, então não era padre, né, era Abade. Meu caro senhor Abade, estando minha mãe muito doente para responder pessoalmente a vossa bondosa carta de 8 do corrente, apresso-me em o fazer por ela e de sua parte, a fim de tranquilizar vossa solicitude quanto aos perigos que ela e sua família podem correr. Caro senhor, em minha casa não se realiza nenhuma prática religiosa que possa inquietar os católicos mais fervorosos, a menos que o respeito e a prece pelos mortos, a fé na imortalidade da alma, uma confiança ilimitada no amor e na bondade de Deus, uma observância tão rígida quanto o permite a natureza humana das santas doutrinas do Cristo, sejam práticas reprovadas pela Santa Igreja Católica. Quanto ao que possam dizer de minha família, mesmo da existência de um círculo, estou tranquila. Jamais dirão, aqui ou alhures, que algum de nós tenha feito algo do qual tenha de corar ou esconder-se. Eu não coro, nem me oculto por admitir o desenvolvimento e a clareza que as manifestações espíritas espalham para mim e para muitos outros sobre aquilo que havia de obscuro, do ponto de vista de minha inteligência, em tudo quanto parecia sair das leis da natureza. Devo a essas superstições diabólicas o crer com sinceridade, com reconhecimento, em todos os milagres que a Igreja nos dá como artigo de fé e que, até o presente, eu encarava como símbolos, ou antes, confesso, como fantasias. Devo-lhe uma paz de espírito que até agora não tinha obtido, fossem quais fossem os meus esforços. Devo-lhes a fé sem limites, sem reflexão, sem comentários. Enfim, a fé, tal como recomenda a Santa Igreja aos seus filhos, tal como o Senhor deve exigir das criaturas, tal como nosso Divino Salvador a pregou pela palavra e pelo exemplo. Tranquilizai-vos, pois, caríssimo Senhor. O bom pastor reuniu em seu redor as ovelhas indiferentes que o seguiam maquinalmente por hábito e que agora o seguem e o seguirão sempre com amor e reconhecimento. O Divino Mestre perdoou a São Tomé por só haver acreditado depois de ter visto. Pois bem, ainda hoje ele vem fazer o que os incrédulos toquem o seu lado e as suas mãos, e é com um amor sem nome que aqueles que duvidam se aproximam para beijar seus pés sangrentos e agradecer a esse Pai bom e misericordioso por permitir que essas verdades imutáveis se tornem palpáveis, a fim de fortalecer os fracos e esclarecer os cegos que se recusavam até a ver a luz que brilha há tantos séculos. Permiti agora que eu reabilite minha mãe aos olhos da Santa Igreja. De toda a minha família, meu marido e eu somos os únicos que temos a felicidade de seguir esta via que cada um tem a liberdade de julgar do seu ponto de vista. Apresso-me, pois, a vos tranquilizar a tal respeito. Quanto a mim, pessoalmente, encontrei muita força e consolo na certeza palpável de que aqueles que nós amamos e que choramos estão sempre ao nosso lado, pregando o amor a Deus acima de tudo, o amor ao próximo, a caridade sob todas as suas faces, a abnegação, o esquecimento das injúrias, o bem pelo mal, o que parece não se afasta dos dogmas da Igreja, que aconteça o que acontecer, me prendo àquilo que sei, ao que vi, pedindo a Deus que envie as suas consolações àqueles que, como eu, não ousavam refletir nos mistérios da religião, temerosos de que essa pobre razão humana, que só quer admitir o que compreende, destruísse as crenças que o hábito me dava um ar de possuir. Agradeço, pois, ao Senhor, cuja bondade e poder incontestáveis permitem aos anjos e aos santos agora se tornarem visíveis, para salvarem os homens da dúvida e da abnegação, o que tinha sido permitido
ao demônio fazer para os perder desde a criação do mundo. Tudo é possível a Deus, mesmo os milagres. Hoje o reconheço com felicidade e confiança. Recebei, caro Sr. Abade, meus sinceros agradecimentos pelo interesse que houvestes por bem testemunhar-nos, e crede que faço votos ardentes para ver entrar em todos os corações a fé e o amor que hoje tenho a felicidade de possuir. Aceitai, etc. Émile Collignon. Né? Então, o nome da... Bom dia, professor. O nome da senhora aqui que escreve, então. E aqui é bem interessante, né? Porque o abade era muito comum naquela época, né? O abade, ele mandava essa carta para essa família porque era uma crítica, porque ouvia falar que o espiritismo estava sendo praticado na casa dessa família, e aí então o abade manda uma carta criticando essa pessoa, né? Gerando ali aquela culpa e tudo mais. Inclusive essa carta é assinada aqui apenas com X desse abade, né? Por isso a gente vê de novo aqui, né? Ó, lamento ontem não ter podido conversar convosco, em particular a respeito de certas práticas religiosas contrárias ao ensino da Santa Igreja. Falou-se muito disso em vossa família e mesmo da existência de um círculo. Eu me sentiria feliz, senhora, se soubesse que só tendes desprezo por essas superstições diabólicas e que estáis sempre sinceramente ligada aos dogmas invariáveis da religião católica. Então vejamos, né, que historicamente era aquela época em que havia uma cultura muito forte da igreja de controlar a vida das pessoas. Né? Nós estamos aqui no século XIX. Então, historicamente, nós vemos que essa era uma prática de alguém chegar e falar assim, olha, como é que a sua família pode se envolver com isso? E procurava ali controlar e impor a fé, né? E aí a filha, então, vendo ali que a mãe não tinha saúde ali em condições de responder a essa carta, a filha responde dizendo, pois é assim mesmo. E aí então ela vai argumentando. E Kardec aqui então traz para nós essa publicação, para a gente conhecer aqui os argumentos, né? Como eu falei para vocês, naquela época era uma prática comum a igreja fazer ataques públicos, né? Ou no caso aqui mesmo particular, mas nos púlpitos, artigos que eram publicados, livros que eram publicados contra a doutrina, né? Algo muito aberto. Né? Hoje, como eu falei para vocês, todas as religiões têm ali o seu espaço, e os pequenos atritos que existem não são entre as religiões, mas entre religiosos e praticantes. Né? Kardec então traz aqui uma observação agora a respeito, né, dessas duas cartas. Primeiro do bilhete, vamos dizer assim, e depois dessa carta. Desobrigamo-nos de qualquer comentário a esta carta, deixando a cada um o cuidado de apreciá-la. Apenas diremos que conhecemos um grande número de escritos no mesmo sentido. A passagem seguinte, extraída de uma delas, pode resumi-las, se não quanto aos termos, pelo menos quanto ao sentido. Então aqui um trecho que Kardec traz para nós. Aqui de uma outra carta, né, que ele recebeu, só para poder complementar aqui e dar uma certa aquecida no debate. Então o trecho diz assim: embora nascida e batizada na religião católica apostólica romana, católica, apostólica e romana há 30 anos, isto é, desde a minha primeira comunhão, tinha esquecido minhas preces e o caminho da igreja. Numa palavra, em mais nada acreditava, salvo na realidade da vida presente. Por uma graça celeste, o Espiritismo veio, finalmente, abrir-me os olhos. Hoje os fatos me falaram. Não apenas creio em Deus e na alma, mas na vida futura, feliz ou desgraçada. Creio num Deus justo e bom, que pune os atos maus e não as crenças equivocadas. Como um mudo que recobra a palavra, lembrei-me de minhas preces e oro, não mais com os lábios e sem compreender, mas com o coração, com a inteligência, com a fé e amor. Ainda há pouco eu julgava ser um ato de fraqueza aproximar-me dos sacramentos da igreja. Hoje, acredito praticar um ato de humildade agradável a Deus em os receber. Vós me repelis mesmo do tribunal da penitência. Antes de mais,
Impondes uma retratação formal de minhas crenças espíritas. Quereis que renuncie a conversar com o filho querido que perdi e que veio dizer-me palavras tão doces, tão consoladoras. Quereis que eu declare que essa criança, que reconheci como se estivesse viva em minha frente, é o demônio. Não. Uma mãe não se engana assim tão grosseiramente. Mas, Sr. Abade, são as próprias palavras dessa criança que, tendo-me convencido da vida futura, me reconduzem à igreja. Como, pois, quereis que eu creia que é o demônio? Se isso é a última palavra da igreja, há de se perguntar o que acontecerá quando todo mundo for espírita. Chamaste-me a atenção do alto do púlpito, apontaste-me com o dedo, levantastes contra mim uma populaça fanática, fizestes retirar de uma pobre mulher que compartilha de minhas crenças o trabalho que a fazia viver, dizendo-me que ela seria auxiliada se deixasse de me ver, esperando dobrá-la pela fome. Francamente, Sr. Abade, Jesus Cristo teria feito isso? Dizeis agir conforme vossa consciência. Não tendes receio de que eu cometa violência e achais acertado que eu haja conforme a minha consciência. Contudo me repelistes da igreja. Não tentarei lá voltar à força, porque em qualquer lugar a prece é agradável a Deus. Deixai-me apenas historiar as causas que há tanto tempo dela me haviam afastado, que fizeram a princípio nascer em mim a dúvida, e desta a negação de tudo. Se agora sou maldita, como pretendeis, vereis a quem cabe a responsabilidade. E aí depois aqui fecha, Kardec só fecha, então, só finaliza com essa observação. As reflexões que se originam de semelhantes coisas resumem-se em duas palavras: fatal imprudência, fatal cegueira. Tivemos em mão um manuscrito intitulado Memórias de um Incrédulo. É um curioso relato das causas que levam o homem às ideias materialistas e dos meios pelos quais ele pode ser reconduzido à fé. Ainda não sabemos se é a intenção do autor publicá-lo. Então aqui Memórias de um Incrédulo, o livro então, que traz para nós aqui esse depoimento dessa pessoa que viveu então essa experiência. Aqui então duas cartas que nós acompanhamos, que se encaixaram aqui bem aqui no nosso dia, porque as duas estão ali de certa forma relacionadas. Primeiro, ali deixa eu pegar o título que eu esqueci aqui, Causas da Incredulidade. Então primeiro aquele que deixa de acreditar, aquele que deixou de acreditar e passa então a acreditar. E o outro, a carta de uma senhora a um eclesiástico sobre o espiritismo. Então, como a gente comentou no início, nós temos ali essas duas faces, esses dois obstáculos que o espiritismo acabou enfrentando naquela época, e de uma forma pública, tanto de um lado o ceticismo, nós lembramos que nós estamos ali no século XIX, e ali nós tínhamos o positivismo, estudando um pouquinho história, nós lembramos de Auguste Comte, que foi ali aquele que idealizou essa filosofia em que o positivismo, tudo tinha que ser racional. Desde a ciência até a filosofia, até a sociologia, tudo tinha que ser muito bem fundamentado e argumentado pela lógica. Então a sociedade naquela época na Europa tinha o pensamento focado naquilo, tudo tinha que ser lógico. E por incrível que pareça, nós estamos naquele período em que a Inquisição estava ali no seu final, lembrando que o espiritismo sofreu os ataques da Inquisição, lá no Alto de Barcelona. Então, era uma sociedade muito abalada na relação com a igreja e, por outro lado, na relação com essa filosofia positivista. Então, você tinha que ficar, ou você não acreditava em nada, ou você acreditava naquilo. Ou você acreditava na religião, no caso ali especialmente da filosofia católica. Só que com os traumas que foram gerados na Europa naquela época, exatamente por causa das perseguições, por causa da Inquisição e todas as imposições
que aconteceram naquele período, não apenas das igrejas católicas, mas também das evangélicas, nós vamos perceber que as pessoas ficavam naquele meio termo. Ou eu acredito e tenho que aceitar tudo isso que aconteceu historicamente, ou eu paro de acreditar e fico tranquilo. Então, nós vivemos uma época muito diferente hoje, e não apenas uma época diferente, mas também numa sociedade que tem um pensamento muito diferente. Mas naquela época era completamente estranho. Se nós hoje pudéssemos pegar aqui uma máquina do tempo e voltar naquele período, e depois pegar ali um navio, né? A gente pode ir primeiro de avião, né? Vai de avião e depois pega a máquina do tempo, fica mais fácil. Então a gente vai para a Europa naquela época, levando a nossa mentalidade de hoje, nós sentiríamos um choque cultural enorme. Não falo do período, né, da tecnologia, porque a gente sai do século XXI e vai para o século XIX, não. Eu falo sobre o pensamento, a mentalidade das pessoas. E o bacana da gente estudar aqui a Revista Espírita é que Kardec vai trazendo para nós aqui muitos elementos que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas. Assim como nós estudarmos a literatura, né, os livros que foram escritos naquela época, pegarmos ali os autores daquele período do romantismo, daquela parte mais lógica também ali do começo do século XIX, final do século XIX. Então quando a gente lê essas obras, a gente lê que tem aquela expressão que diz que a vida imita a arte, né? E ao mesmo tempo também a arte retrata, reflete aquilo que a vida traz. Então quando a gente lê aquilo tudo e a gente fica impactado, quando pega, por exemplo, um filme de época que mostra, né, aquele período vitoriano, mostra aquele período da Revolução Francesa e tudo mais, os autores que fazem a adaptação desses roteiros, que são baseados naqueles livros da época, mostram como era a vida das pessoas. Então, por exemplo, a imposição da religião, a disputa entre religião e ciência, a relação da sociedade, das mulheres, a escravidão. Então nós sentiríamos um choque cultural extremamente intenso. E nós, agora analisando da perspectiva espírita, nós olharíamos o espiritismo que nós temos hoje, a liberdade de professar essa crença. E naquela época em que havia as perseguições, que nessa carta que nós vimos aqui abaixo, falava, por exemplo, sobre essa mulher que foi apontada na igreja. Então imagina, né, que você está ali sentado acompanhando ali o culto, e vem aquele padre, aponta para você e fala: e você, que eu soube que você na sua casa, você está fazendo evocações de demônios, no meio de toda a comunidade da religião. E isso trouxe uma série de consequências que mais para frente, talvez ali no ano de 1864 ou 65, que se Deus quiser, não era nem ética, era mesmo prática religiosa da época, né, Hermes? Porque a gente vê que a ética ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo, né? Mas naquela época era algo que era normal, a imposição da igreja. A igreja tinha essa autoridade de te apontar. Hoje não, né? Mas naquela época era normal. Então, por isso que a gente faz uma comparação entre períodos, né? Naquela época era normal, hoje já não é mais, né? Mas então, nessa carta, a gente vai ver então assim por volta de 64 ou 65, eu não me recordo exatamente qual é o artigo, em que ano o artigo foi publicado, mas Kardec falava sobre a preocupação do espiritismo com as religiões. E ele dizia assim: não cabe ao espiritismo dizer para você qual é a sua religião. E aí então a gente fica com aquela interrogação: como assim? Mas o espiritismo é uma religião. Mas aí a gente vai entender que naquela época, Kardec trazia para nós o espiritismo como uma filosofia, não como uma religião. E essa filosofia te explicava sobre a origem, o destino das almas, falava sobre a relação entre mundo físico e mundo espiritual, falava sobre o mecanismo das leis divinas que regem nossas vidas. Ele não falava sobre religião. E ele dizia nesse artigo: o espiritismo não se preocupa se você é católico, se você é protestante, se você é judeu, se você é muçulmano, não faz diferença. Isso é um problema seu. A sua relação com Deus é você que escolhe o caminho. Agora, você não pode negar que você é um espírito imortal reencarnado. É isso que o espiritismo está te dizendo. Que se você tiver esse entendimento, a sua fé vai ter um efeito diferente sobre você. Mas aí ele comentava também dizendo que era muito comum naquela época
as pessoas serem excluídas dos seus círculos sociais, especialmente ali quando era formado por pessoas da mesma crença, em que as pessoas não podiam mais frequentar igrejas. Elas tinham vergonha, elas tinham medo, outras tinham apenas ali o conflito íntimo entre aquilo que a doutrina espírita falava, por exemplo, sobre penas eternas, e enquanto que no púlpito dizia que o diabo ia te levar para te deixar para sempre preso. Então, entre aquelas que tinham dúvidas, aquelas que tinham medo, receio, e aquelas que foram excluídas, expulsas do grupo, Kardec então orientava para as pessoas, olha, para você que sente falta, e as pessoas sentiam falta, a gente lembra que a vivência religiosa daquela época era muito diferente de hoje. Naquela época era quase que uma necessidade a pessoa estar vinculada com uma religião, porque a sua vida social dependia desse vínculo. Então ele dizia assim, se você não consegue mais frequentar a missa, se você sente falta disso, faça o evangelho no lar. Olha aí a origem do evangelho. Se reúna todos os domingos de manhã e faça uma reflexão, por exemplo, do Pai Nosso. Ele publicou isso na revista. E ele pega assim, Pai Nosso que estais no céu. E ele traz uma pequena reflexão sobre essa passagem. Santificado seja o vosso nome. E mais uma passagem. Então ele falava, todo domingo de manhã, se reúna com a sua família e faça esse evangelho no lar, em vez de você participar da missa. E é para nós hoje, isso se tornou uma terapia. A evangelioterapia, que é o evangelho no lar. Mas naquela época era uma saída. E ele dizia também assim, olha só mais ainda. Ele dizia, muitas pessoas me perguntam como que elas podem fazer agora uma prece, já que elas não são mais católicas. Eu tenho que fazer a oração do credo? Eu tenho que fazer a oração Salve Rainha? Eu tenho que fazer o Pai Nosso? Mas eu não sou mais católico. Aí então ele publica aquele pequeno manual de preces que nós encontramos no capítulo 28, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele estava ensinando para as pessoas como fazer preces diferentes daquelas que eram as preces do catecismo católico. Todas essas mudanças foram observadas naquela época. E como era, as pessoas eram expulsas da igreja. E hoje nós temos essa ideia, né? A nossa mentalidade acabou se modificando, trazendo para nós essa visão de que o Espiritismo é uma religião concorrente. Está acabando já, professor. Vai com Deus. Beijão aí. Então que o Espiritismo é uma religião concorrente, mas o Espiritismo não é religião. Ele é uma filosofia que te mostra todos esses mecanismos, a forma como você conversa com Deus é uma escolha sua. E aqueles casos que a gente já conversou, né? Pessoas que já me perguntaram, escuta, fui convidado para participar do casamento e tal, será que eu devo ir? E por que não? Ah, é porque na igreja e tudo mais, vai onde você quiser, você tem liberdade de escolha. Ah, a família da minha esposa é católica, meu filho nasceu, eles querem batizar, será que a gente pode batizar? Batiza seu filho, rapaz, para que está preocupado? A doutrina não vai te criticar por nada. Então a gente acabou mudando um pouco a ideia. E Kardec dizia, né? Temos médiuns em nossa sociedade, médiuns que são católicos, médiuns que são muçulmanos, médiuns que são ateus. Olha só. Tudo isso registrado na revista a gente vai estudar oportunamente. Como é interessante a gente ver como era naquela época e como é no presente. E isso vai nos fortalecendo cada vez mais, porque a gente passa a entender qual é o verdadeiro papel que a doutrina espírita tem na vida de cada um de nós, que abraçamos essa filosofia. A Miriam colocou, né, uma ideia que vemos bem no diálogo do padre com Kardec e o que é o Espiritismo. Né? Kardec utilizou aquele método socrático de escrever no livro, né, o que é o Espiritismo, através de diálogos. Então, em vez de ele ficar debatendo, escrevendo apenas, ele cria 3 personagens. Né? Então, Sócrates já criou, aliás, Platão, eu acho, criou esse livro, Galileu Galilei também já criou esse livro. Então ele cria um livro, cria personagens, e eles ficam debatendo entre si sobre uma determinada ideia. Um pergunta, o outro argumenta, o outro debate, assim vai. Então lá no livro Céu e Inferno ele cria, né, os personagens, né, que é o padre, que é o cético e que é o espírita. Né? Se eu não me engano são esses 3. E eles ficam conversando sobre isso, é muito interessante. Né? Mas a gente oportunamente vai estudar de novo esse livro, porque o que é o Espiritismo é um livro bem bacana para todos nós. A Angelina colocou, né, tem um padre que conhecemos que antes passou pela doutrina
E hoje, como padre, né, o sermão dele é contra a doutrina, né? Ela é o crítico, o cético e o padre. Isso aí, obrigado. Então, cada um, né, Angelina? É uma pena, né, que a gente vê que as pessoas se preocupam muito mais em atacar a fé das pessoas do que fortalecer, né? Mas enfim. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje, vimos então esses 2 artigos, Causas da Incredulidade e Resposta de uma Senhora a um Eclesiástico sobre o Espiritismo. Nosso próximo artigo, que é um artigo bem interessante também, deixa eu pegar aqui o título. Na semana que vem, O Padeiro Desumano, Suicídio. E aí ele vai pegar aqui uma nota inserida num periódico, né? Não sei se é um jornal ou se é uma revista, chama Constitucional, e ele vai contar aqui um trecho, e depois Kardec vai trazer para nós aqui algumas observações. Então, bem interessante, né? Para a gente poder estudar, mais uma vez aqui, O Padeiro Desumano, Suicídio. A mãe me colocou nele, provavelmente não conheceu a doutrina com profundidade, né? A gente lembra que todas as religiões têm o seu papel, né? Então, o importante é a gente viver as virtudes das religiões. Então, o problema é que a gente costuma observar muito mais as diferenças do que as semelhanças. Quando a gente passar a se ver como irmãos de fato, né? Como é colocado para nós, e não você procurar o que você tem diferente de mim.